Muito bem, depois da intervenção do Sr. Presidente, passamos novamente ao momento de debate. Peço aos interessados que possam fazer as suas inscrições, colocar as suas dúvidas, questões, ou apenas opinar, naturalmente. Não sei se temos aqui uma primeira pessoa. Peço naturalmente que se identifique. Meu nome é Carlos Gonçalves. Bem, o Sr. Presidente, ao fazer esta declaração, dá uma sensação que até parece que teve as respostas todas dos grupos parlamentares. Mas, enfim, o Sr. Presidente fez na sua intervenção uma referência que é que a demagogia fica à porta do Museu da Imprensa. Faz o que eu digo e não faço o que eu faço, não é, Sr. Presidente? Em relação à Praia do Vigário, eu gostaria, só para clarificar, é que o Sr. Presidente dá a sensação que a sua opinião relativamente à legalidade dos atos administrativos e à ambição de vários empresários, inclusive as suas famílias, que tinham desejo ou poderiam manifestar o seu desejo em concorrer e explorar aquele espaço, é pensar pequeno, realmente. Mas tendo em conta que o Sr. Presidente não respondeu à minha questão anterior, se houve ou não houve concurso público para a exploração daquele espaço, deduzo que não houve concurso público para a exploração daquele espaço. Mas, como você disse, vamos pensar macro. Em relação ao IRS, aqui em Câmara de Lobos, é verdade ou não que o IRS aplicado no Conselho de Câmara de Lobos é o mais alto que se aplica na região autónoma da Madeira? E, por último, relativo ao PDM. O PDM entrou em vigor após uma longa discussão em 2019. E e como muitos munícipes já se aperceberam que foi colocado lá uma situação que é Reserva Agrícola Nacional. Como toda a gente bem sabe, e como o Sr. Presidente diz, está na net, quem quiser consultar pode-o consultar, a Reserva Agrícola Nacional impossibilita muito investimento, principalmente o privado. E fala-se da zona da Quinta Grande, da zona da Caldeira, da zona do Garinchique, que são as que têm as maiores manchas de Reserva Agrícola Nacional. A quanto da discussão pública, e várias pessoas, incluindo o Sr. Celso, a quanto da discussão pública, este tema, Reserva Agrícola Nacional, nunca veio à discussão. E a pergunta, o desafio que eu deixava era realmente clarificar esta situação. Porque é que na discussão pública o tema Reserva Agrícola Nacional nunca veio às discussões públicas? Muito obrigado pelas suas questões, Sr. Presidente. Faça o favor. Bem, muito obrigado pela questão que coloca. Esse tema esteve sempre presente na discussão pública. Quem não esteve presente na discussão pública foi o Carlos Gonçalves. Se o senhor não está presente, como é que pode criticar os outros, não é? O senhor faz uma pergunta e é logo desarmado pela resposta que eu lhe estou a dar e, portanto, quando nós falamos de um livro, nós temos de ter o cuidado de lê-lo, porque ver só a capa e depois falar de uma coisa que a gente não conhece e depois somos desarmados que não leu, afinal não leu o livro. Portanto, Vossa Excelência não participou na discussão pública e está a falar disso. Agora, quanto à demagogia, o que lhe posso dizer é que e não fui demagógico, eu disse, eu cumpri 90%. Se tenho dúvidas, ou se eu estou a faltar a verdade, pode-me, efetivamente, dizer que eu não estou a faltar à verdade. E, portanto, o que eu disse foi, eu disse o que disse, dados são dados, estatísticos, e não só, e, portanto, sobre essa matéria estamos esclarecidos. Sobre a questão do IRS, sobre a questão da Praia do Vigário, voltámos, novamente, à questão micro. O que ele disse, que a responsabilidade pelo licenciamento daquele espaço não é da Câmara Municipal. Como o senhor sabe, ou devia de saber, há vários procedimentos concursais. Há juiz de direito, há consulta prévia e há concurso público. O que ele disse é que a responsabilidade pelo licenciamento daquele espaço que está na orla marítima não foi da responsabilidade da Câmara Municipal. Se quer se indagar sobre como é que foi feito, vá à Capitania do Porto do Funchal e verifique como é que essa situação foi tratada. Falando do IRS, eu não consigo fazer omeletes sem ovos. Não sei se o deputado sabe cozinhar ou não, mas eu faço omeletes, mas temos que ter ovo. E no concelho pequeno como Santana, que recebe 60 mil euros de IRS, é fácil de devolver tudo. Em Câmara de Lobos, nós recebemos 500 mil euros de IRS. E é com esses 500 mil euros que nós fazemos obra. Mas nós não somos o concelho que mais
porque nós abdicamos de 30% do IRS. O Conselho da Ribeirão, por exemplo, não abdica nada do IRS. O Conselho de Mexico, por exemplo, do Partido Socialista, segundo não estou em erro, recebe os 5% do IRS. Nós devolvemos 1,5% dos 5% que nós temos direito. Por isso, Sr. Deputado, é fácil dizer que o IMI é alto ou é baixo, mais apoios sociais, mais isto. Nós aqui, nós não damos cabazes. As nossas juntas de freguesia não dão cabazes. Nós articulamos com as instituições regionais e só apoiamos, efetivamente, quem precisa. Porque a nossa linha é uma linha de desenvolvimento integrada do nosso Conselho e, portanto, falo das ideias que tem e não vá às coisinhas que são importantes, acredito, mas estamos aqui para pensar global, é isso que importa. Muito bem, muito obrigado. Temos aqui mais uma questão. Faça o voto de se identificar. Sónia Silva, deputada na Assembleia Legislativa Regional da Madeira. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi endereçado para estar aqui hoje. Cumprimentar o painel e todos os ouvintes, em especial os ouvintes de Câmara de Lobos. Aquilo que quero realçar é que eu considero que o balanço autárquico foi um balanço positivo. Não está tudo feito, é verdade. O Sr. Presidente já elencou alguns problemas que estão identificados e que serão resolvidos, certamente, nos próximos 4 anos do seu mandato. O que falta fazer, e aqui uma sugestão, um concelho quer-se com gente, com habitantes, e sabemos que, segundo as primeiras previsões, vamos perder habitantes. E, nesse sentido, eu acho que a aposta na habitação a custos controlados, na habitação social, não só aqui na Zona Baixa de Câmara de Lobos, é essencial apostar no Estreito, no Jardim da Serra, nas zonas mais urbanas e também a questão dos idosos e das pessoas com incapacidades, as pessoas que não têm, que as famílias não as conseguem ter em casa. É preciso encontrar respostas para estas duas faixas etárias. Muito obrigada. Não sei se merece-lhe algum comentário, Sr. Presidente. Só, o meu discurso teve que ser rápido, teve que ficar mais curto. Nós temos uma estratégia local de habitação, que é o que nos vai permitir fazer candidaturas no primeiro direito. Nós participamos no Plano de Recuperação e Resiliência, também na habitação. Nós temos um documento escrito que é a Estratégia Local de Habitação e estamos, juntamente com o Governo Regional, a trabalhar para, em algumas zonas, nós termos habitação coletiva, sobretudo de habitação a custos controlados. Devo dizer à Sra. Deputada que, nos últimos meses, o número de licenciamentos de habitação coletiva aumentou, diria, exponencialmente em Câmara de Lobos. Sobre a questão dos jovens e menos jovens, e nos menos jovens em particular, já foram dados aqui alguns exemplos. Temos centros de dia espalhados pelas nossas freguesias. Temos certamente que fazer mais, mas já fazemos muito agora a habitação, segundo os dados que ainda não são públicos, mas sei que nós estamos a perder população nas nossas 5 freguesias e a questão da habitação é uma questão muito importante e estamos a trabalhar nisso porque, como sabe, temos 5 anos para investir 136 milhões de euros e por isso preciso começar a trabalhar rápido e já. E nós já temos o levantamento, prédios degradados, desabitados, antigas escolas desativadas, outros terrenos por propriedade da Câmara. A Câmara já fez esse levantamento e já colocou esse documento à discussão de entidades regionais para que, no plano de investimentos, considerassem o Conselho de Câmara de Lobos. Obrigado. Muito bem, vamos mais uma questão. Filipe Freitas, representação da Casa do Povo de Câmara de Lobos. Agradecer a oportunidade que o JTM está a dar às autarquias locais e às instituições do Conselho, nomeadamente da Freguesia de Câmara de Lobos. No caso da Casa do Povo de Câmara de Lobos, temos tido uma intervenção mais no âmbito social e de cariz formativo. Temos, ao longo dos últimos 2 anos, e são os dados mais recentes que vou apresentar, em termos da formação laboral e pós-laboral, uma intervenção que ronda os 240 inscritos em formação, quer laboral, quer pós-laboral, na área da formação para jovens, para desempregados e também na área de intervenção sénior, que é uma das nossas mais-valias em termos de atuação da Casa do Povo.
Temos tido também a formação musical, nomeadamente com classes de piano, braguinha, viola, acordeão, essencialmente os instrumentos tradicionais. Temos também a área das áreas da formação das línguas e da contabilidade e secretariado para jovens e os desempregados, que numa fase veio favorecer e dar uma mais-valia em termos da formação pessoal na aquisição de novos instrumentos para cada um dos alunos poderem também se candidatar a outras atividades e outros empregos. Ainda no âmbito das nossas atividades, temos também a Universidade Sénior, que nesta altura, e mesmo em tempo de pandemia, temos 80 alunos da Universidade Sénior. A Universidade Sénior, embora esteja na Casa do Povo de Câmara de Lobos, tem alunos e tem as portas abertas para os séniores de todo o Conselho, que não só da Freguesia de Câmara de Lobos, tem uma abrangência maior que a própria Casa do Povo, porque vai para além das fronteiras da freguesia. Como disse, temos cerca de 80 alunos, temos também no âmbito da Universidade Sénior e em conjunto com as atividades da Casa do Povo, uma tuna, um grupo de acordeão, temos atividades desde a costura, os jogos tradicionais, também na área só para acrescentar duas outras atividades que fazemos, que é, fazemos também o acompanhamento das famílias no apoio ao Farol, que é um programa que, através do Governo Regional, que foi através das Casas do Povo, que está a desenvolver. Estamos, neste ano de 2021, a apoiar 87 agregados familiares, com cerca de 300 pessoas. Temos também, juntamente com a parceria com o Teatro Metáfora, os programas Erasmus, com uma ação que irá começar ainda esta semana, com cerca de 8 países. Peço que mesmo conclua, por favor. Muito obrigado. Vou concluir dizendo que estas atividades e a Casa do Povo de Câmara de Lobos só é possível devido ao empenho e o apoio da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, que uma vez mais, e agradeço todo o empenho que a Câmara tem feito, nomeadamente nas futuras instalações que a Casa do Povo, juntamente com outras instituições, serão instaladas no novo edifício que irá ser intervencionado, creio que em breve, por parte da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, o nosso maior agradecimento. Muito obrigado, não foi propriamente uma questão, mas agradeço. Obviamente foi também importante conhecer a importância da Casa do Povo e aquilo que desenvolve. Outra questão, faça o favor. Muito obrigado, bom dia. Em primeiro lugar, vou levar a iniciativa. Agradecia que se identificasse. Teus, deputado da Assembleia Legislativa da Madeira. Estou também em representação do Centro Social e Desportivo de Câmara de Lobos. Naturalmente, louvo a iniciativa, cumprimento os presentes. Quero aproveitar para felicitar não só o Sr. Presidente da Câmara, assim como os Presidentes de Junta, pelo excelente trabalho que tem vindo a ser feito em todo o Conselho de Câmara de Lobos. Naturalmente, isto é extensivo a todos os outros autarcas, portanto, as pessoas que o acompanham. Relativamente à ação do município de Câmara de Lobos, eu lamento verificar que algumas das candidaturas ao município, à Câmara de Lobos, falam de serviços mínimos, arrogância, vassalagem, autismo. Isto leva-me a pensar que alguns desses candidatos, felizmente não são todos, não conhecem realmente a Câmara de Lobos. Eu dou um exemplo concreto. Há uma candidatura cujo cabeça de lista foi apresentado numa praça aqui por trás, aqui por cima, no passado dia 11 ou 12 do corrente mês de junho. A 14 eu tinha um prospecto na minha caixa de correio que apela ao voto. Não fala de uma ideia, limita-se a apresentar, é um currículo. Infelizmente ainda há candidatos que precisam de fazer uma apresentação porque a população não os conhece. Mas eu não queria deixar, e naturalmente, só acrescentar que usar um lema, não basta usar um lema dizendo que temos orgulho na nossa gente. Não basta ter orgulho. Seria importante apresentar ideias
E eu não queria terminar sem fazer aqui uma pequena abordagem muito rápida a um setor que eu cheguei um bocadinho tarde, penso que não foi falado, que é o setor das pescas. Neste momento, há aqui uma série de entidades que estão empenhadas em tentar marcar uma posição junto da União Europeia, porque não é aceitável a decisão de não estarem garantidos os apoios necessários à renovação da frota pesqueira da pesca do peixe-espada preto. O peixe-espada preto, para além disto, é importante referir que esta atividade pescatória é feita através de um método artesanal e seletivo e, como tal, uma pesca sustentável. Está a ser tomada posição, sei que o município de Câmara de Lobos também está empenhado, e só com esta conjugação de esforços é que poderemos vir a obter resultados. Não é aceitável um aspecto com tanta tradição e que serve de meio de sustento a tanta gente, não só no setor produtivo, como na transformação e no setor comercial, que seja ignorado, porque isto seria abdicar de hábitos, tradições, mas acima de tudo de uma identidade própria. Muito obrigado. Muito obrigado. Não foi propriamente uma questão. Não sei se o Sr. Presidente quer falar sobre o currículo do candidato do Partido Socialista. Certamente terá a oportunidade, no outro lugar, lamentamos não estar presente, porque também os munícipes teriam a oportunidade de conhecer um pouco dos seus projetos. Vamos a mais uma questão? Bom dia, boa tarde já. Sou Alcides Nóbrega, Presidente da Confraria Enogastronómica da Madeira. Queria agradecer o convite para estarmos cá e falarmos um pouco sobre esta instituição, que é uma instituição da Madeira, com sede no Concelho de Câmara de Lobos, em instalações cedidas pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos, e falar sobre aquilo que de facto é a Câmara de Lobos, com o seu património gastronómico, porque do conhecimento que temos em toda a região da Madeira, Câmara de Lobos é de facto o concelho onde podemos encontrar é um bocado atrevido da minha parte, não quero de forma nenhuma magoar todos os outros concelhos, mas não há dúvida nenhuma que a Câmara de Lobos tem uma oferta que praticamente não se encontra noutros tipos de concelhos da Madeira. E como tal, penso que, não sei se é por acaso, não é? Mas das referências que eu vi aqui para os presidentes de junta e mesmo pelo Sr. Presidente, ao não falar na gastronomia, porque é uma coisa que de facto o Conselho é muito procurado, penso que deve estarem satisfeitos com aquilo que de facto têm para oferecer e por isso talvez ninguém falou, mas penso que de facto hoje é de facto uma procura imensa por todos aqueles que nos visitam a gastronomia. Nós somos um concelho do mar à serra com muita coisa interessante, com uma gastronomia rica e acho que também que o município pode fazer mais nessa matéria. Muito obrigado. Peço que se identifique. Boa tarde a todos. Manuel Neto, membro do movimento Jardim da Serra em Movimento. Eu fui autarca durante cerca de 2 décadas e por isso sou testemunha dos desenvolvimentos e das alterações que a Câmara de Lobos passou em todas as áreas, desde a educação, a construção de infraestruturas, rede viária, na parte do saneamento básico. Em todas essas áreas houve grandes desenvolvimentos. Mas também é um facto que também tivemos retrocessos ou perdas. Falaria mais de perdas do que retrocessos. De facto, se olharmos para a Câmara de Lobos, a atividade pescatória decaiu e, no ponto de vista da Frente Serra, nós perdemos nos últimos 50 anos cerca de 80% da área de castanheiros e cerca de 60%, isto é um valor, uma estimativa muito otimista, porque, segundo os dados da percepção, provavelmente estaremos já numa perda de 70% da área de cerejeiras. Isto implica que tenhamos de ter novas prioridades na política municipal e também na política das juntas de freguesia.
nós estamos a sofrer as alterações climáticas e o caso dos castanheiros e particularmente da cerejeira é o resultado, em grande parte, das alterações climáticas. Todas estas áreas que têm sido prioritárias até agora, de uma política do século XX, têm de ser como que orientadas para este grande desafio que é de mitigar e reduzir os efeitos das alterações climáticas. Porque tudo, se não formos por aí, portanto, toda a política, desde a habitação, desde a agricultura, desde as florestas, tem de ser enquadrada como resposta a estes problemas, porque nós, de facto, estamos a viver em estado de emergência climática. Isso não se tem refletido, aliás, pelas diferentes intervenções que aqui apareceram, esta preocupação já é uma preocupação de algumas entidades. E até a Câmara de Lobos tem um bom trabalho nisso. Tem o Teatro Metáfora, que está a fazer um trabalho extraordinário. O Hotel Quinta da Serra também. O projeto Ecoescolas também é um trabalho de base extraordinário. O CEDIS aqui em Leonor é um trabalho que está exatamente a ser feito com a Universidade da Madeira, com a Direção Regional de Agricultura, para preservarmos variedades de cerejeira, de macieira, de variedades de cereais, e tudo isso tem de ser enquadrado numa política estratégica municipal para se transformar num desígnio para toda a comunidade. Os partidos políticos têm essa função, os movimentos sociais, as instituições culturais e esportivas têm de estar todas mobilizadas para responder aos efeitos das alterações climáticas. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Quero fazer um comentário. Muito obrigado, Sr. Professor, obrigado pela sua intervenção. Concordo consigo. A questão que se coloca é que eu acho que esta não é uma questão de freguesia, não é uma questão de uma Câmara, não é uma questão da região, não é uma questão nacional, não é uma questão europeia, é uma questão mundial. Como sabe, a questão da economia circular e alterações climáticas é uma preocupação que todos nós devemos ter. Agora, tem que haver, efetivamente, uma estratégia para aqui, para a Madeira, de âmbito regional, para que possamos imprimir novas práticas, uma responsabilização ainda maior, e nessa matéria já lhe dei alguns exemplos, nomeadamente no que concerne à economia circular, não só porque fazemos parte de uma rede de cidades nacionais, bem como no apoio que damos a várias instituições que aplicam procedimentos de economia circular. É esse o nosso trabalho. Agora, podemos fazer mais? Podemos. No nosso manifesto que vamos apresentar à população essa questão é uma questão que vai estar em cima da mesa, é uma questão importante. Agora, se a Câmara de Lobos fizer tudo o que tem que ser feito e os outros concelhos vizinhos não o fizerem, nada disto funciona. Ou seja, apesar de não ser de nossa responsabilidade direta, nós assumimos esse desafio e temos feito muito. Agora, não é só que a Câmara de Lobos que tem que fazer esse trabalho. São todos nós, são os concelhos todos, é o mundo, não é? E, portanto, quando nós temos uma estratégia já temos que colocar em prática o nosso ecossistema, o nosso planeta será certamente a ganhar, sendo que a Câmara já faz, mas no nosso manifesto, mesmo não sendo da nossa competência, vamos incluir iniciativas nessa matéria, na questão das alterações climáticas e também nessa questão temos um plano de ação para a eficiência energética que já está no terreno e podemos até potenciá-lo ainda mais. Muito obrigado. Mais uma questão. Muito obrigada, Elisa Seixas, deputada da Assembleia Municipal e mandatária da candidatura do Partido Socialista à Câmara de Lobos. Em primeiro lugar, agradecer ao JTM o convite para assistir a estas jornadas de apresentação do trabalho que tem sido feito pelos autarcas com poder executivo nos últimos 4 anos em Câmara de Lobos. A minha pergunta tem que ver com aquilo que foi aprovado recentemente, que é o Plano Municipal para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo. Sei que foi aprovado recentemente. Este plano tem, tanto quanto sabemos, e pelo que foi tornado público, inclui a criação de um espaço de apoio social com várias valências e que incluirão, por exemplo, um gabinete de apoio social, uma loja comunitária, um refeitório e um balneário, tanto quanto veio a público. Foi anunciado que este centro estará pronto até ao final do presente ano. Gostaríamos de saber exatamente em que mês e quando terão, se é que ainda não tiveram, início as obras. Pergunto também qual o plano de apoio
Entretanto, durante este período em que não existe o centro, das cerca de 18 pessoas que foram identificadas como estando numa situação de vulnerabilidade, e se há equipas de apoio no terreno neste momento. Por outro lado, também gostaríamos de saber, esta é uma intervenção urgente, a criação de um centro de apoio social é para uma primeira fase, mas de facto qualquer intervenção com pessoas numa situação destas requer um plano a longo prazo e requer recuperação, capacitação e autonomização dessas pessoas que obviamente, pelo menos pelos moldes em que o centro tem sido apresentado, não responde a isso. Nós gostaríamos de saber, neste plano municipal, o que é que está previsto para a intervenção a longo prazo para pessoas que estejam em situação de sem-abrigo neste concelho. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pela pergunta. Aliás, essa questão, não sei se cheguei a referir, mas estava no meu discurso. Foi um documento que recentemente foi aprovado, foi trabalhado, até para fazermos candidaturas comunitárias. Nós, infelizmente, temos, não há que escondê-lo, temos 18 pessoas em situação de sem-abrigo na freguesia de Câmara de Lobos. Temos dado apoio social desde sempre. Também preciso dizer que há pessoas sem abrigo porque querem ainda continuar a estarem na situação de sem-abrigo. Temos que fazer o trabalho para que isso não aconteça, para, no fundo, trabalhá-las para que não estejam mais nessa situação. Nós fizemos uma parceria com o Centro Social e Paroquial do Carmo. Como foi dito ainda há pouco, para nós não é relevante se é a Câmara que faz, se é a Junta que faz. O importante é que se faça em Câmara de Lobos. No plano de recuperação e resiliência, há uma verba inicial, no projeto preliminar, há uma verba que estava destinada, salvo erro, de 6 milhões de euros para um centro de apoio aos sem-abrigo no Concelho do Funchal. Nós estamos a dizer ao Governo Regional que não há só sem-abrigos no Funchal, nós também temos aqui em Câmara de Lobos e queremos também que o Governo ou que o Plano aloque algumas verbas aqui para o nosso município, em particular para este centro. Nós discutimos este problema sem tabus, de uma forma transparente, porque existe, é preciso resolvê-lo. Os pormenores, temos várias valências, uma primeira fase, segunda, terceira fase, e pedia, se fosse possível, que a Vice-Presidente, que é quem tutelou e trabalhou e tem tido um contacto mais direto com a Secretária Regional e com o Centro Social e Paroquial do Carmo, irá dar uma resposta, no fundo, mais capaz, mais avalizada para aquilo que a senhora deputada quer, está bem? Muito bem. Para complementar o Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigada. Sónia Pereira, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos. Apenas para completar aquilo que disse muito bem o Sr. Presidente da Câmara, portanto, este plano, numa primeira fase, vai incidir sobre a situação do Centro de Apoio Social aqui na Baixa de Câmara de Lobos e numa segunda fase vamos ter também a autonomização destas pessoas para que possam eventualmente poder ser integradas na sociedade. Isto respondendo àquilo que foi solicitado pela senhora deputada. Portanto, o plano está devidamente enquadrado na estratégia regional, mas também na estratégia nacional. Em 2020, quando iniciou-se a situação de pandemia, fizemos um levantamento das pessoas que estavam nesta situação, quer por queixas dos nossos comerciantes, quer também pela população que mais depressa está aqui nesta zona da Baixa de Câmara de Lobos e, efetivamente, essa situação teve de ser resolvida de imediato. Assim, decidimos fazer o levantamento das pessoas com uma ficha para que pudéssemos incentivar estas pessoas a procurarem apoio dos familiares. Muitos deles não tinham família para que tivessem esse apoio e assim decidimos passar para o Plano Municipal de Apoio às pessoas em situação de sem-abrigo. Numa segunda fase, o Centro Social e Paroquial do Carmo, que tem as valências da cozinha solidária, por exemplo, também tem a valência da loja social, decidiu fazer parceria connosco e, como disse o Sr. Presidente, porque aquilo que nos interessa não é que a Câmara seja pioneira, que a Câmara brilhe nestas situações, mas desde 2013 que trabalhamos em rede e por isso implementamos uma intervenção social participada, projeto que veio
efetivamente concretizar esta parceria e este trabalho em rede. Assim, o Centro Social e Paroquial do Carmo tem sido uma mais-valia para a concretização deste plano e nestas duas primeiras fases que estão incluídas até 2022, obviamente que o Centro Social de Apoio é uma prioridade para que as pessoas tenham outra dignidade e para que as necessidades básicas sejam de imediato resolvidas, que é a questão do banho, que é a questão da alimentação, e depois dessa fase teremos ações de sensibilização, sensibilizar as pessoas para que possam ter mais qualificação, para que possam efetivamente procurar um trabalho e possam ser integradas na sociedade. Uma terceira fase que não está incluída neste plano, mas que já está prevista para o próximo ano 2022, quer seja com este Executivo Municipal, mas sempre com a parceria do Centro Social e Paroquial do Carmo, aí sim teremos, e no âmbito da estratégia local de habitação que foi referenciada pelo Sr. Presidente, alguns apartamentos para a autonomização destas pessoas. Portanto, esta previsão será apenas a partir de 2022, a altura em que o plano será revisto e será integrada esta terceira fase. Portanto, nós temos uma equipa de rua com elementos da Câmara Municipal, assistentes sociais da Câmara Municipal, psicólogos do Centro Social e Paroquial do Carmo e também mais uma assistente social a tempo parcial para que faça o acompanhamento destas pessoas. Estas pessoas não estão desde 2020 sozinhas, portanto nós estamos a dar esse acompanhamento, contudo vamos iniciar aqueles cuidados básicos necessários a partir do momento em que as obras estejam concluídas. A previsão é efetivamente para que até final de 2021 o Centro de Apoio Social esteja operacional, mas temos de seguir os trâmites da contratação pública. Efetivamente nós queríamos mais celeridade, mas temos de dar cumprimento a esses trâmites. Mas até final do ano a nossa previsão é que o centro esteja concluído. Já percebemos. Muito obrigado. Outra questão? Faça o favor. Boa tarde. Alexandre Figueira, secretário da Junta de Freguesia do Estreito. Em primeiro lugar, queria parabenizar o Pedro e as suas equipas durante estes 8 anos de mandato. Acho que o melhor elogio que podemos dar à Câmara de Lobos é o Conselho da Moda. Em segundo lugar, elogiar o trabalho do Gabriel Pereira, Presidente da Junta do Estreito. Pode não ser o melhor Presidente a nível da oratória, mas certeza que é dos melhores a nível de capacidade de trabalho e da concretização de promessas. É um Presidente que eu gosto bastante de trabalhar porque a este nível é do melhor que existe. Mas a minha intervenção não era nesta área, era mais para falar da parte desportiva, da área que eu já estou há 14 anos aqui no Conselho de Câmara de Lobos. Se por um lado fico muito feliz de o pavilhão do Estreito já estar no terreno e vai ser concretizado, após décadas e décadas de sucessivos adiamentos, acho que a população do Estreito merecia isto, mas por outro também gostava de, e já foi falado aqui anteriormente, das infraestruturas desportivas que temos no Conselho e que eu acho que ainda podemos ter mais. O Presidente já falou que o novo campo vai ser concretizado no Ribeiro Real, o polidesportivo, que já foi também lá feito, mas também acho que seria importante fazer o aproveitamento de campos escolares, de forma a retirar do Estado Municipal alguns dos escalões mais jovens, de forma a melhorar as condições de treino para os escalões mais próximos do futebol sénior. Nós temos muita capacidade e muito talento aqui no Conselho e acho que isto é uma sugestão que eu tenho, podia ser melhor aqui para o nosso Conselho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Um comentário? Só uma breve nota ao Alexandre, um pequeno exemplo. O campo polidesportivo da escola do segundo e terceiro ciclo do Estreito foi requalificado com o orçamento municipal e está sendo usado não só pela escola, mas também pelo grupo desportivo do Estreito. Já dei alguns exemplos de alguns campos que nós fizemos, que estão a ser usados por alguns clubes do nosso concelho. Com o investimento que o Governo Regional vai fazer no Ribeiro Real, julgo que já estamos no minimamente aceitável, porque muitas vezes, e digo isto, que às vezes eu já fui deputado da Assembleia Legislativa da Madeira e agora de vez em quando vou ouvindo o que lá se diz, e eu respeito muito aquela casa, que é a casa da democracia, mas muitas vezes, sobretudo quando o agente Teles reivindica mais equipamentos desportivos e bem para o nosso Conselho, nós temos vários clubes, temos apenas um campo de futebol. E há conselhos
que não sei se não têm mais campos do que atletas, não diria assim, mas quer dizer, há concelhos com a nossa dimensão que têm 4, 5 campos de futebol e nós apenas temos um. E, portanto, só quem nem conhece é que efetivamente diz que estamos bem servidos, mas estamos a caminhar para recuperar o tempo perdido e com algumas infraestruturas e equipamentos esportivos, julgo que dentro de 2 ou 3 anos teremos sanados alguns problemas. Muito bem, mais uma questão, faça o favor. Muito obrigado mais uma vez. Amílcar Figueira, vereador do CDS aqui em Câmara de Lobos. O Sr. Presidente, na sua intervenção, dizia que quer mais para a Câmara de Lobos, mas também digo que o CDS quer ainda mais para a Câmara de Lobos. Acho que qualquer um de nós que esteja cá dentro, nesta sala, qualquer um candidato, qualquer um cidadão, quer o mais e melhor para o nosso Conselho. E é para isso que nós estamos aqui, para debater com as nossas ideias, com as nossas propostas. Eu só tenho pena que o município de Câmara de Lobos, nas reuniões de Câmara, algumas propostas, ou a esmagadora maioria das propostas que temos apresentado, tenham sido reprovadas pelo PSD, ao contrário do CDS, que tem aprovado, quer seja de outro tipo de partido, quer também do PSD, tudo o que seja benéfico para a população. E é assim que temos de estar na política. Não é por ser daquele partido ou do outro partido que temos que votar contra. Uma questão que tenho aqui para colocar é que, de facto, também li o manifesto do PSD, manifesto esse de 2017, e reparei que também há ali uma proposta de 2017 que o PSD dizia que há muita carência na habitação. E a senhora deputada já o disse, e bem, que, na verdade, há carência na habitação. Não refiro tanto na habitação social, mas refiro, hoje em dia, um casal de jovens que quer constituir uma família tem que pensar 2 ou 3 vezes. É muito difícil juntar os trapinhos, como os meus pais diziam, e comprar uma casa. Temos que fazer um trabalho importante, e eu diria que já vem atrasado, porque isso já constava no manifesto de 2017 do PSD, já vem muito atrasado. Neste sentido, é importante dar as ferramentas, eu não diria dar por dar, mas sim dar a cana, para que o jovem, para que os nossos jovens e menos jovens possam ter uma habitação digna e que tenham responsabilidade, não é dar a habitação por dar e depois pedir contas quer o Instituto de Habitação, quer à Câmara Municipal, não, dar com responsabilidade para que as pessoas possam ter uma habitação digna. E era tudo isso. No que toca a este balanço autárquico, só tenho a agradecer e dar os parabéns ao JM. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quer muito obrigado pela pergunta. Se há onde nós temos feito muito é na habitação. Nós temos recuperado vários complexos habitacionais da nossa responsabilidade. A intervenção que o Governo Regional está a fazer no bairro da Torre é com o nosso compromisso e, sobretudo, com o documento estratégico que foi importante ser realizado para que fosse possível fazer uma candidatura comunitária. Como disse, nós temos uma estratégia local de habitação que vai permitir fazer candidaturas ao primeiro direito. Temos, neste momento, 6 focos habitacionais que vamos reconverter e vamos criar novas 6 frações na encosta dos Correios. Temos uma parceria com vários empresários, no sentido de que, para potenciar a habitação a custos controlados, e como lhe disse, nós participamos no plano de recuperação e resiliência e, portanto, sobre essa matéria nós temos trabalhado. O Sr. Deputado anda distraído. Agora, se quer que se construa um bloco de apartamentos de um dia para o outro, isso não é possível, porque as obras demoram o seu tempo, as obras físicas, mas o trabalho de casa esse tem que ser feito, sobretudo para candidaturas comunitárias, peço desculpa, já foi feito há muito tempo. Quanto às propostas, se o Sr. Deputado aprova as nossas propostas, é que as nossas propostas são boas. Se o PSD não aprova algumas das suas propostas, é que se calhar não são coerentes. Vou dar um pequeno exemplo. O Sr. Deputado apresentou uma proposta para requalificar algum do património. Já hoje lhe falei que vários património urbano foi requalificado, nomeadamente onde temos hoje os hotéis. Falou de fontanários, neste momento há 3 juntas de freguesia a requalificar e a recuperar o património rural dessas freguesias. Portanto, o Sr. Deputado, o Sr. Vereador, peço desculpa, faz propostas que já estão no terreno, por isso é que nós rejeitámos nessa linha, que não é que nós não concordássemos, o que o Sr. Deputado, o Sr. Vereador pediu foi para nós pudéssemos governar, mas nós como governamos, e esse trabalho está sendo feito, como tive a oportunidade de ver esta semana, não faria sentido
aprovar a sua recomendação, porque já estavam no terreno. Só para relembrar que já estamos, em termos de tempo, também a chegar ao final. Temos ainda mais 3 inscritos e vamos concluir com esses 3 inscritos. Peço que, naturalmente, coloque a sua questão. Ora, Bruno Coelho, sou vereador do Urbanismo na Câmara Municipal. Primeiro, boa tarde a todos e dar os parabéns sobre esta iniciativa do JM. Não é uma questão, é mais um esclarecimento que eu pretendo dar. O Sr. Presidente já falou ao Sr. Carlos Gonçalves, que julgo ser o representante do ausente candidato do PS nesta sala às próximas eleições autárquicas. O Sr. Carlos Gonçalves falou, de facto, em RAN, e a única coisa correta que falou foi na tradução de RAN, Reserva Agrícola Nacional. Ou seja, parece que ficou a sensação que só Câmara de Lobos é que tem áreas de RAN, ou seja, Reserva Agrícola Nacional. Naturalmente que estas áreas têm limitações, mas que prevêem imensa construção. Fala que a Câmara Municipal parece que omitiu no período de discussão pública, ou seja, o período de discussão pública decorreu do PDM durante 40 dias. Um período de discussão pública não é o vereador ou a Câmara ir falar com as pessoas porta a porta. Foram feitos 5 exposições e apresentações e discussões comigo em todas as freguesias sobre o plano, ou seja, todas estas áreas de RAN, como o próprio nome indica, não seria nos 308 municípios compostos por Portugal continental, Câmara de Lobos ser o único que não tem áreas de RAN. Nesse período de discussão pública, para finalizar, foram feitas cerca de 36 sugestões, exposições, dessas 10 foram 100% acolhidas e 4 parcialmente acolhidas. Não houve nenhum membro do PS, nem qualquer pessoa. Agora, fique claro, todos os concelhos têm áreas de RAN e ninguém esconde nada. E um período de discussão pública, um período de discussão pública que decorre para qualquer pessoa poder manifestar a sua opinião. Obrigado. Muito bem, foi mais um esclarecimento. Vamos à questão que foi também solicitada. Exatamente. Lídio Aguiar, sou membro da Assembleia do Estreito. Fazer talvez aqui um reparo, dizer que às vezes nas situações menos desagradáveis lembramos que o Governo é de coligação. Eu quero relembrar que o Governo é de coligação, mas foi coligação porque o PSD precisou fazer coligação e não estou aqui a desvalorizar a coligação, pelo contrário, apenas só relembrar que os 2 membros do CDS que fazem parte deste Governo estão a fazer um excelente trabalho e um esforço para fazer um excelente trabalho e lembrar só aqui na área das pescas que continua esta boa relação, obviamente, entre a Câmara de Lobos e o Sr. Secretário das Pescas para que realmente vá a bom porto os objetivos. Havendo o sucesso desse trabalho, é o sucesso também do Conselho. Depois fazer algumas chamadas de atenção sobre as candidaturas. Eu queria só dizer que nós temos um candidato aqui à Câmara de Lobos, do CDS, genuíno. Não mudou de morada, não foi obrigado, não veio por modas do continente e já tem as mãos arregaçadas já há muito. E, portanto, eu queria que o povo de Câmara de Lobos tivesse atenção ao trabalho que a gente vai desenvolver. Nós não temos uma máquina, temos simplesmente uma pequena máquina, que é a máquina do CDS, e que estamos sempre presentes já há muito tempo. Depois, só dizer o seguinte, que a outra chamada de atenção, as maiorias absolutas, talvez a nível de quem governa, é realmente a nível de estabilidade, talvez é a melhor coisa que acontece. Mas às vezes o que também acontece, pelo contrário, é a seguir a uma arrogância absoluta, que às vezes as sugestões que apresentamos, algumas até podem ter valor, mas não são aprovadas. E eu queria deixar aqui algumas sugestões. Por exemplo, o Jardim da Serra estava agora aqui a pedir um pavilhão. Eu deixo aqui uma sugestão. A escola que está centrada no Jardim da Serra tem um campo de futebol. Porquê é que não podemos fazer um piso sintético, não fazer uma cobertura, visto que também a nível de tempo não é o melhor? Nós podemos requalificar aquilo que já temos e talvez conseguimos fazer do desporto na própria freguesia. Depois também, outra sugestão do Estreito. O CDS, se estivesse a governar, tinha outra sensibilidade naquilo que se vai fazer e pôr no terreno. O Museu da Vinha, porque é que fica centrado
novamente na Junta de Freguesia. Nós temos, para quem conhece o Estreito, Santa Maria Gorete, que está dentro das vinhas. Porquê que não é descentralizado o museu? Eu sei que já está tudo feito, os projetos, o estudo. Eu tenho pena que não se escutasse, porque na Junta de Freguesia o CDS chamou a atenção na altura. Porquê que fazemos tudo à volta do cemitério, à volta da igreja, à volta do centro? Podíamos descentralizar. Quem ganhava era o património territorial da freguesia. E, portanto, vamos centralizar outra vez tudo no centro. Depois, outra coisa que também queria fazer a chamada de atenção... Eu gostaria que fosse mais breve. É mesmo para concluir. Até me fico assim um bocadinho desorientado. O Sr. Pedro Coelho falou na votação do povo. Eu queria terminar que o povo também escuta o que eu estou aqui a dizer. No Corral das Freiras nós temos uma piscina que hoje não funciona. Eu pergunto, na altura votaram no PSD porque tinham a piscina. Hoje não vão votar no PSD porque a piscina não funciona? É uma questão que deixa ao povo. Para o povo de Graxico, nós abrimos uma escola nova. Todas as valências, tecnologia de ponta, hoje está fechada. Não funciona como escola. O povo de Graxico vai votar no PSD porque agora já não tem escola. Hoje a Via Expresso pelo Jardim da Serra. Abrimos os túneis, estão os túneis feitos. Votaram no PSD. Hoje a Via Expresso não está pronta. Eu pergunto, as pessoas do Jardim da Serra não vão votar no PSD? Essas questões vamos ver no dia das eleições. Quero que conclua, faz favor. Só para dizer que tenham a amabilidade de as pessoas, quando forem fazer a sua avaliação até outubro, que averiguem, não dás aqui tudo mal, o que quem está a governar que tenha feito, mas que quem está mesmo ao lado, partidos da oposição, nomeadamente o CDS, tem propostas viáveis, tem outra maneira de ver e gostaria de ser respeitado como oposição. Muito obrigado. Não sei se muito obrigado, de uma forma muito rápida, e vejo que o Sr. Vogal da Assembleia de Freguesia do Estreito anda nervoso. Portanto, eu acho que as pessoas aqui que estão nessa sala já estão esclarecidas. Uns vão votar num partido, outros vão votar no outro, e, portanto, não é aqui que o Sr. Lídio tem que fazer a apologia do seu candidato. Quando fala em arrogância, acho que está a menosprezar o voto dos camarlubenses. Os camarlubenses votaram em 2017 e não votaram, certamente, em pessoas arrogantes. E o senhor sabe que o que eu estou a dizer é verdade. E, portanto, não sei o que é que vai acontecer este ano, mas o povo é inteligente. Não é só inteligente quando vota no CDS. O povo é livre de escolher. Em Câmara de Lobos escolhe de uma forma, Santa Cruz escolhe de outra, no Porto Nunes escolhe de outra, e o povo do Porto Nunes é tão inteligente como o povo de Câmara de Lobos. Portanto, não é essa voz e esse nervosismo que vai fazer com que as pessoas votem diferente. Portanto, as minorias têm que ser respeitadas, é verdade, mas as maiorias também têm que ser respeitadas, que é o resultado eleitoral que foi tido. E, portanto, no que concerne às questões que coloca, o Museu da Vinha e do Vinho, a Câmara Municipal tem um terreno, já há muito comprado, numa zona central, numa zona agrícola por excelência, com vinha. Faz todo o sentido lá fazer o Museu da Vinha e do Vinho. A questão que fala do Jardim da Serra, essa questão não é só agora. É preciso fazer uma cobertura e vamos fazer uma cobertura. Vamos pensar, e estamos a pensar, e temos um projeto, um estudo prévio para o Jardim da Serra, para toda aquela envolvente, para pensar global e não pensar na cobertura, nisto, naquilo. É preciso ter uma estratégia, não é? E não ir a reboque disto ou daquilo. E, portanto, tenha calma, Lídio, você é novo. E, portanto, o povo vai escolher e, portanto, é isso que importa e a obra está à vista. Está bem? Muito obrigado, Sr. Presidente. Outra questão, peço que se identifique, faz favor. Leonel Silva, vereador da Câmara de Câmara de Lobos. Não é tanto uma questão, mas é só mais aqui um raciocínio. Seja breve, então. Para ser breve, felicitar o Jornal da Madeira por esta iniciativa, uma iniciativa que vem ao cabo revelar e demonstrar que, de facto, a Câmara Municipal e o trabalho que foi feito ao longo destes 8 anos, nomeadamente com a Agenda 21, com o processo de revisão do PDM, com o processo da intervenção social participada, que, como aqui já foi referido, que foi no sentido de capacitar a nossa sociedade civil para uma intervenção, e isso hoje aqui é patente, porque, por um lado das juntas de freguesia, por outro lado da Câmara, por outro lado das instituições, foram aquelas que acabaram por ter uma intervenção mais construtiva e até de perspectivar o futuro do que, às vezes, as forças partidárias. Portanto, acho que é o reflexo do bom trabalho que tem sido feito.
colocava aqui uma questão e pensando também naquilo que é importante para o futuro, o professor Manuel Leite colocou aqui uma questão que é uma questão que também nos preocupa bastante e que é aquilo que será uma das grandes linhas de orientação que nós vamos ter e que tem a ver com a questão da sustentabilidade, a questão das problemáticas das alterações climáticas. Mas, e de facto, e o Sr. Presidente referiu, é uma preocupação que tem que ser nossa do Conselho de Câmara de Lobos, mas que é uma preocupação que tem que ser global. E recordava só aqui, a título de curiosidade, que há poucos dias atrás foi apresentada aqui, neste mesmo espaço, a estratégia da região para a Madeira Circular e, infelizmente, para além das pessoas que aqui estiveram, não teve reflexo nenhum. Portanto, isso também é em si, da própria comunicação social, é em si um reflexo de que temos muito que mudar as autarquias, mas a sociedade toda tem que mudar. Mas o nosso compromisso nestas matérias será precisamente fundamentar a nossa política numa ótica da procura de uma ecologia integral, tendo, na sequência daquilo que já foi falado aqui pelos Presidentes de Junta, pelo Sr. Presidente da Câmara, a pessoa humana no centro. Portanto, esta lógica do botão não serve se não servir as pessoas. A questão da preservação do capital natural foi aqui já referenciado. No nosso PDM, quando foi intervido, houve a preocupação de procurar afirmar os centros e conseguir garantir-se a questão das zonas florestais e agrícolas e a economia circular, que para nós não começou agora, nós já tínhamos dado passos importantes nesta matéria. O Sr. Presidente já fez aqui a referência, um projeto impactante, que neste momento já em si se afirmou como um cartaz da cidade de Câmara de Lobos, que é o projeto de arte urbana, que gostava daqui de fazer justiça às entidades. Normalmente associa-se só a metáfora, que é o grupo que está em mais projeção, mas aqui é um projeto que é executado por 10 associações, com o apoio da Câmara Municipal, por 10 associações da freguesia e que envolve várias centenas de voluntários e é um trabalho da comunidade que é um exemplo muito feliz do trabalho que se pode fazer através de reutilização, reciclagem e com impactos muito positivos na economia. E havia muito mais para dizer, mas infelizmente... Obviamente, o tempo também não houve nenhuma questão. Vamos mesmo à última intervenção. Agradeço também que seja breve. Muito bom dia, muito boa tarde. Marco António Fernandes, de CDU-PEV. Nós temos uma visão global do município um pouco diferente da que foi aqui falada e achamos que há muitas reivindicações e muita coisa a fazer em Câmara de Lobos, claro, e assim será. Portanto, nós temos uma preocupação com a saída rodoviária do Corral das Freiras, diretamente para o Conselho. Isso tem sido falado em várias vezes em Assembleia, mas nunca se chegou a um consenso. As necessidades da habitação social, que atingem hoje uma dimensão que faz lembrar o passado não muito distante, ainda são uma realidade. As necessidades do Conselho vão muito para além daquela que é uma obra física, a valorização e certificação dos produtos agrícolas distintivos das freguesias. Como sabemos, somos um concelho muito produtivo do mar à serra e produz de tudo, desde a ginja à castanha, o peixe espada preto, tudo é produzido nesta terra. Os problemas da água potável e o abastecimento das freguesias pela água potável também é um problema. A deterioração do serviço de recolha e resíduos por parte da AMRAM, a proteção e valorização do setor das pescas, a ausência de rede de saneamento básico em cerca de 65% do município, rede de transportes públicos ineficiente e deficitária em muitas outras situações. Contudo, os problemas estruturais continuam a se agravar, o desemprego jovem, a falta de alternativas de emprego, a aposta na monocultura do turismo como tábua de salvação para a resolução dos problemas. E o desinvestimento no setor primário e secundário extremamente importantes para o Conselho. Portanto, vemos um crescimento assimétrico do Conselho e das suas freguesias, onde o apoio ao setor primário e secundário, agricultores, viticultores e pescadores, devido aos anos agrícolas e aos maus anos agrícolas, às alterações climáticas, às pragas e recentemente à pandemia, afetou muitas famílias do Conselho, as quais foram prometidas apoios que demoraram a chegar ou que nunca se concretizaram.
e sabemos que estas famílias são famílias e microempresas de parcos recursos que não têm recursos para ter os tão falados seguros de agrícolas. Agradeço que conclua, Exato. por favor. Portanto, a autarquia deveria ter um papel mais forte junto a estas economias de pequena escala e encontrar soluções junto ao Governo para a atribuição destes apoios supletivos, nomeadamente o apoio aos pescadores durante o período da pesca biológica, do peixe espada preto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. De uma forma Para terminar... muito rápida e com a amizade que tenho pelo Marco Fernandes. O Marco Fernandes foi deputado da Assembleia Municipal pelo PAN, hoje é candidato pelo PCP. O discurso que ele acabou de fazer há 8 anos era contraditório, a questão das pescas, da pecuária, da agricultura é contraditório com o que está fazendo neste momento e, portanto, nós temos uma estratégia, nós pensamos sempre naqueles 5 fatores estratégicos de desenvolvimento. Nós não mudamos de ideologia completamente antagónica, que era aquilo que o senhor estava e hoje está hoje, e, portanto, não elencou algumas situações, não elencou nenhuma solução para a resolução dos problemas que referi. Muito obrigado, Sr. Presidente.